60 anos de idade. Começou lá na nossa cidade de Campinas, há 60 anos atrás. E ao longo desse tempo, a gente sempre pensou que a igreja era uma igreja missionária. Sempre se falava de igreja missionária, mas na hora de você conferir exatamente, a igreja não era missionária. E aí então precisamos rever algumas coisas, observar algumas coisas, e esse ano realmente as coisas começaram a acontecer. E nós tivemos o primeiro encontro do MNI nacional, todo o território nacional, lá no Manaim, Campinas, 19 distritos. Cada presidente do MNI distrital esteve lá junto com a gente e nos reunimos para conversar sobre o que o MNI precisa fazer. Aqui de vocês, aqui desse distrito, é a Eunice, que é a presidente. Ela esteve lá conosco e participou das nossas reuniões, tivemos ministrações e como fazer as coisas. E aí o nosso governo, você sabe, nós temos a forma distrital, depois a gente tem o Brasil dividido por áreas. São 3 áreas, tem a área sul, a área central e a área do norte. E nessa área aqui nós temos o pastor Wagner, que é o nosso CEA, ou coordenador de estratégia de área, que estava conosco aqui até no sábado pela manhã. E por causa disso, então, nós começamos a fazer alguns trabalhos nessa área de missões. Isso era no mês de abril, as coisas estavam acontecendo no mês de abril. E nesse tempo que estávamos discutindo ali, resolvemos então aplicar isso ao MNI, dividindo por área também. E temos a área de São Paulo, a área central, que pegam 11 distritos, que é onde tem a maior quantidade, a maior população. E ali então nós temos, foi dividido Rio de Janeiro, nós temos 4 distritos e os outros 7 ficaram, e eu acabei sendo eleito para coordenar esses outros 7 distritos. Queremos fazer alguns trabalhos nesse sentido. Mas sempre foi um problema para a igreja, quando alguém canta uma música como essa, Eu Tenho Chamado. Está me entendendo? Eu quero ser missionário, como é que eu vou fazer? E às vezes essas pessoas iam para outras agências, Jocum e outras coisas que não são nazarenas. E acabavam indo. Quando chegou o mês de maio, nós tivemos a primeira reunião daquilo que na ocasião se chamava Missão Global, e agora por algumas razões passou-se para o nome de Missões Mundiais. E essa missão global é aquela que detecta a pessoa que tem um chamado, ela prepara e envia essa pessoa para o campo missionário, como um missionário, como uma agência da Igreja do Nazareno. E por acaso eu também acabei fazendo parte disso, porque eu estou enveredado por esse caminho das missões e faço parte do Conselho Nacional nesse sentido. Consequência da nossa reunião, das nossas reflexões da Missão Mundial, a partir de janeiro agora começa lá onde você estudou, pastor. Começa uma escola chamada CFM, que é a ideia de formar, né, pessoas para missões. E começamos em janeiro, vamos ter um curso, vamos ter parte interna, parte que vai ser feita online, com a ideia de preparar pessoas que queiram ser missionários e queiram se envolver não só no Brasil, mas fora dele. Aí tem uma caminhada de ensino, entre tantas outras coisas. Às vezes a gente vem assim, a nossa igreja é pequena. Não é. Não é. Somos muitos nazarenos ao redor do mundo. Mais de 2 milhões. Consegue ter noção? 2,5 milhões, se não me falha a memória, que eu vi aí em alguns documentos recentemente. Então temos muita gente, a igreja está espalhada ao redor do mundo, gente que professa a mesma fé, que crê no mesmo Deus e que tem as mesmas ferramentas. Vocês aqui são assim também. Amém? Então conversava com o pastor Felipe, algumas coisas, então isso está acontecendo, é coisa nova. 60 anos se passaram. Para você ter ideia, eu venho lutando com essa questão de missão na Igreja do Nazareno
desde 1995 e não conseguia caminhar para nenhum sentido. As pessoas queriam, de repente, tinham que ir para outras agências. Mas hoje nós começamos a engatinhar nessa fase. A igreja fez uma Bíblia, produziu uma Bíblia com a Sociedade Bíblica, lá com o logo da igreja, com história, com os artigos, né, de fé da Igreja do Nazareno. Em resumo, esse ano parece que a igreja começa a caminhar por outros aspectos e a gente precisa olhar um pouco nisso. Eu gostaria de falar com você o seguinte: se você puder localizar aí na sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 9, nós vamos do versículo 35 em diante. Assim que você localizar o texto, por favor, se coloque de pé. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 9, 35 em diante. Se você não tem Bíblia, por favor, fique perto de alguém que tenha. Amém? E assim que encontrar, por favor, se coloque de pé, se você puder, em reverência à palavra do Senhor. Amém? Amém. Diz assim as Escrituras: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então dirigiu-se a seus discípulos. E aqui é o próprio Jesus que fala, a partir de agora, desses dois pontos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Curve a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos nos apresentar diante de Ti mais uma vez nessa igreja, crendo que o Senhor já está aqui, que o Senhor está no controle do nosso país, que o Senhor está no controle de todas as coisas, e nós te pedimos agora, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar no nosso coração. Queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para cada um aqui nessa noite. Ministra aqui aos nossos corações, Pai. Fala nos corações de cada um dos Teus filhos, para que ouçam a Tua voz, para que ouçam aquilo que o Senhor quer fazer aqui nessa cidade, Pai. Abençoa cada um que chegou, abençoa também aqueles que não puderam chegar por alguma razão, Senhor, e estende as Tuas mãos de misericórdia sobre a vida deles, Senhor, e fala aqui conosco, Pai. Por isso nós repreendemos toda obra contrária ao poder da Tua palavra, Senhor. Nós desfazemos toda e qualquer coisa que o inimigo tenha se levantado, e isto se dissipa agora para a honra e glória do Senhor, e que o Senhor também possa abrir os nossos ouvidos, ó Pai, para entendermos a Tua palavra. Vem, Senhor, passeia com o Teu Espírito sobre a igreja, Senhor, nos corredores, na vida de cada um aqui, e vem e enche, Senhor, enche com esse poder que nós precisamos, cada um de nós, para poder seguir caminhando na nossa rota rumo ao céu, Senhor. E peço ainda, Pai, que o Senhor use esse que vos fala como uma ferramenta nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Antes de você sentar, se você puder, diga para a pessoa, frente e trás: oi, tudo bem? Que bom que você veio. É uma alegria ter você aqui. Eu vim aqui para ouvir o que Deus tem para me falar, o que Deus quer falar no meu coração. Cumprimente o seu irmão, cumprimente o seu irmão, prepare o seu coração para ouvir a voz do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, é isso que nós precisamos.
definição de missão e às vezes nós não temos uma definição do que é missão. E essa definição do que é missão às vezes muda a rota da nossa vida, o caminho, e a gente não entende muito bem o que é missão. E eu escolhi esse texto mediante oração, que Deus queria que fosse falado aqui nessa noite, né, o que fosse dito aqui nessa noite. Então foi trabalhado essas questões e com o propósito de dizer: você sabe o que é missão? Então você vai saber o que é missão. Jesus saiu em missão. Jesus saiu em missão. O que é sair em missão? Ele saiu fazendo a obra. Agora, como é que ele fez? O melhor texto para a gente entender é esse texto que temos aqui. Então vamos caminhar um pouquinho, né? Jesus ensina essa tarefa central da igreja, aquilo que nós precisamos fazer, não só os pastores, mas cada um de nós. Amém? Cada um de nós. E aí ele sai em missão, ele sai fazendo o que junto comigo? Ele sai ensinando, pregando e curando. Essa era a missão. Jesus saía, ia para um lado, para outro, e ele fazia isso nesta ordem: ensinando, pregando e curando. E esse texto é o texto que aborda todas essas coisas que nós precisamos saber. E aí eu preciso entender alguma coisa daquilo que Jesus fazia. E ele saía por todos os lugares. Jesus saía por todos os lugares. E esses lugares que ele ia, ele não queria perder. Tem alguém que trabalha em vendas aqui? Alguns, você gosta de perder venda? Gosta de perder venda? Quem foi o outro que levantou a mão aí? Você gosta de perder venda? Jamais. Então eu quero lidar um pouquinho com essa questão para você poder entender. A igreja que aparece nessa palavra grega, que é sinagogai, ela deve saber que produz, ela tem um produto inigualável. Ninguém tem esse produto. E Jesus trata essa característica aqui como alguém que tem um produto de qualidade excelente e ele quer vender esse produto em todo lugar e ele não quer perder venda de jeito nenhum. Então por isso que eu provoquei os irmãos que trabalham em venda, para que eles saibam aquilo que eu estou dizendo realmente. Então vender, eu quero vender, eu não quero perder a venda. Existe a figura, por exemplo, do caixeiro viajante, que aí entra nessa ideia dessa palavra aqui, que ia por todos os lugares. Esse caixeiro tinha um roteiro, chamado caixeiro viajante ou vendedor viajante. Ele tinha um roteiro que ele ia, e para onde ele fosse, ele queria passar em cada um dos lugares. Então Jesus fazia isso também. E ele fazia o quê? Ele vinha em cada lugar e ele passava em cada lugar, esse vendedor vendendo, oferecendo o produto dele em todos os lugares. Não queria perder ninguém, não queria sair disso de lugar nenhum. Ele queria fazer todas essas coisas. E Jesus fez isso. E ele fez, e ele saía e voltava. O caixeiro, o vendedor, ele tem o seu roteiro, ele faz isso, ele dá a volta, ele faz tudo isso, depois volta para a sua central. Entendeu? O produto que ele acredita não ter concorrência, o produto que ele acredita que ninguém tem igual. O vendedor faz isso. Às vezes acontece com o vendedor que sai e vai para um lugar, para outro, e aí ele sai, faz aquela viagem, aí ele passa num lugar uma vez, ele passa nesse lugar outra vez, e ele passa nesse lugar outra vez, e a pessoa que está lá não compra. Não compra. E aí chega um dia, ele fala assim, tão meio agitado: eu vou passar direto, não vou passar naquele camarada lá, ele não vai comprar mesmo. Aí de noite ele vai, chega no hotel onde ele vai dormir, e ele chega lá e encontra com o concorrente dele, e vão jantar junto. Você está me entendendo aí? E aí quando sentam, começam a conversar, o que aconteceu? O concorrente dele vem e fala para ele assim: olha, você conhece lá aquele camarada lá? Conheço. Pois é, passei lá, tirei um pedido de 1 milhão. E ele não foi. Vocês estão entendendo o que está envolvido aqui com essa palavra? Eu não quero perder ninguém, eu quero passar em todo lugar. Jesus queria ir em todo lugar. E o que é que ele fazia em todo lugar? De novo, junto comigo, o que ele fazia aqui? Ensinando, pregando e curando. Fala
comigo. Ensinando, pregando e curando. Essa é a missão. Onde quer que você vá. É a missão de vocês dois aqui, pastores, aqui nessa igreja. Fazendo o quê? Ensinando, pregando e curando. A igreja tem que fazer isso. Tem que seguir o que o nosso Senhor Jesus Cristo disse que era assim que tinha que fazer. Então nós temos um produto, mas às vezes nós não sabemos entender o que é esse produto. Esse produto é pregar o Evangelho. Já foi falado aqui hoje, foi cantado isso. Mas as pessoas ouvem falar do Evangelho e o que é o Evangelho? É aquele livro que tem na Bíblia, lá tem Mateus, Marcos e Lucas. Esse é o livro, esse é o Evangelho. É assim que as pessoas entendem. Mas será que é isso? Não, meu irmão. Evangelho são as boas novas. São as boas notícias. A igreja recebeu uma boa notícia que veio para o telão hoje, não foi? Foi uma boa notícia? Quanto tempo faz que você não ouve uma boa notícia? Normalmente você chega na sua casa e vê o jornal, o que você vê? Liga lá e começa a ver o jornal. As notícias são de que jeito? São boas? Horrível. Então começa a observar. Jesus diz, eu tenho uma boa nova. Mas normalmente a boa notícia, ela tem uma origem e ela tem um propósito. Quando você vai falar de boa nova, qual é a boa nova? A boa nova. Aí Jesus está querendo dizer, a boa nova dele, que ele está querendo dizer é o seguinte: o que é a raiz central do entendimento do Evangelho? Eu tenho boas notícias para você a respeito da salvação, que vem direto do trono de Deus para a tua vida. Isso é o Evangelho, entende? Isto é o Evangelho. Isto quer dizer o que significa Evangelho. Isso quer dizer as boas novas. Ela tem que ter uma origem, tem que ter um lugar e tem que ter um propósito. Então, na base eu tenho o quê? As boas notícias para você a respeito da salvação. A respeito da salvação, que vem direto do trono de Deus para a sua vida. Amém? Então, nesse sentido, eu preciso compreender essas coisas. E aí, caminhando um pouquinho mais sobre isso, eu tenho outra parte. E aqui eu preciso entender um pouquinho estas coisas. E vamos abrir tudo, porque assim a gente trabalha com todas as coisas ao mesmo tempo. Jesus ensinava, é a primeira coisa que aparece lá, que nós repetimos aqui, e repetimos para memorizar. Jesus ensinava. Jesus, o que mais que ele fazia? Ensinando, pregando e curando. De novo, comigo, para não esquecer isso. Qual era a missão de Jesus? Ele vinha, o quê? Ensinando, depois pregando e depois curando. Isso fazia Jesus e é a tarefa central da igreja, é a missão da igreja que a igreja tem que fazer. Então eu tenho algumas coisas aqui, como disse, Jesus ensinava, como? Ensinando na sinagoga. Ele ensinava. E depois disso eu tenho aqui embaixo, queriço, pregando o Evangelho de Deus. Essa é a parte que estamos fazendo a comparação de forma analógica. A igreja, se aqui Jesus fazia isso, aqui a igreja que é de Jesus tem que fazer isso. Temos de fazer isso. Temos de levar isso às pessoas. As pessoas precisam aprender quem é o Senhor Jesus e o que Ele faz. E o que Ele faz. Às vezes nós não entendemos muito bem. E eu quero trabalhar com você com essas duas palavras aqui, o ensinando e o pregando. O didascon. Essas palavras, elas estão relacionadas com a atitude de Jesus. E eu fiz, certa ocasião, eu fiz uma estatística no Novo Testamento para saber aquilo que Jesus fazia e como era. Por que é ensinando e não pregando em primeiro lugar? Por quê? Será que tem alguma razão de estar colocado em primeiro lugar o ensinando e não o pregando? Tem muitas pessoas que precisam aprender a entender seus ministérios e compreender o ministério, o que é, e entender isso, porque Jesus ensinava primeiro e depois ele fazia o quê? Ele pregava. Tem plateia diferente,
tem situações diferentes. Quando ele ensinava aqui, ele ensinava para um grupo menor, um grupo de pessoas que queriam conhecer a palavra e saber o que era, como as coisas eram. Quando ele pregava, era para um grupo maior e ele pregava uma palavra que se espalhava de uma forma diferente. Mas como entender o ministério de Jesus? Como eu posso compreender? Falei de estatística, não falei? Como eu posso compreender? E eu sou bem doido com essas coisas, gente. Eu gosto de fazer muita coisa que muita gente não faz. E aí eu fui querer saber, né, como é que Jesus desenvolvia o seu ministério. A gente precisa aprender, precisa saber como é que o nosso mestre, o meu mestre, o seu mestre, como ele fazia, se é que eu quero me envolver com ele. E ele diz aí que ele ensinava. E na minha estatística eu descobri o seguinte: essa palavra e todas as palavras que estão relacionadas com o didaquê, aqui no caso é didascom, didaquê e didascalos. E didascalos quer dizer mestre, aquele que ensina a palavra. Didaquê quer dizer o quê? A doutrina. Conversamos muito sobre doutrina esses dias. A doutrina. E depois o mestre e o verbo, a ação de fazer isso. E eu fui lá no Novo Testamento, aquilo que Jesus faz. Quantas vezes aparece essa palavra? 212 vezes aparece a palavra ensinar, ou relacionado com o ensino, ou trabalhado 212 vezes. Muito bem, então eu quero saber o que é isso, que é o pregando. Quero saber quantas vezes aparece. 72. Você vai falar, que coisa maluca? O que isso quer dizer? Né? Junto comigo, tentando compreender, porque uma é 212, outra foi 72. E aí você vai comigo aqui, ó. Eu vou começar aqui desse lado de cá. Eu vou começar assim, ó. Quando eu estou ensinando, Jesus fazia ensinando. 3 vezes ensinando. Uma vez pregando. Depois ensinando. Depois pregando. Essa era a roda do caminho do ministério de Jesus. Ele saía e ele ensinava. Porque ele estava num contexto igual ao nosso. O povo não sabia das coisas e precisava compreender. Né? E precisava entender. Aí você vai ficar no canto, lá no fundão, sei lá. Mas o que isso quer dizer? Você está falando uma coisa dessa aqui de noite. Vamos compreender. O ministério dele, ele fazia o quê? 212 contra 72. 3 por 1. O que isso quer dizer? O que eu tenho que entender disso? Eu prego o Evangelho, você levanta a mão, recebe Jesus como Senhor e Salvador, você também recebe, né, pregando o Evangelho. Mas você só vai se tornar cristão se lhe for ensinado. Se não te ensinarem, você nunca vai ser cristão. Você precisa entender o que está escrito nas Escrituras e compreender o que está escrito ali. Aí, se alguém tem que te ensinar, não é só levantar a mão, vir para frente, receber Jesus como Senhor e Salvador. Não é só isso. Isso não basta. Aquela oração que tu faz aqui na frente não resolve a vida. Aquilo é um começo, é um princípio que você precisa entender que aquilo é só um começo. Depois disso você tem que caminhar. Estão entendendo como é que era esse vendedor que estamos chamando ele de Jesus e o seu ministério, e ele queria propagar a palavra que vinha direto do reino de Deus. O que o Pai tinha para você era ele que queria vir comunicar. Diante dos conflitos da religião daqueles dias, do judaísmo, as coisas todas que faziam fariseus, saduceus e outros zeus, que tinham um conflito danado, ele vem trazer uma mensagem que é conflitante com aquilo que era ensinado. Então ele ensina, e você só se torna um cristão se lhe for ensinado. Amém? Você já aprendeu a ser cristão? Se não aprendeu, eu sei que aqui tem escola dominical, não tem? Tem ou não tem? Então, se tem, o que acontece? Você quer saber mais de Jesus? Né? É a forma simples que a igreja trabalha de ensinar sobre a pessoa de Jesus. É isso ou não é?
coisas que eu tenho descoberto e estou compartilhando com vocês. Eu quero compartilhar essas coisas com vocês. Entendemos que Jesus, então, ele ensinava, ele pregava e ele curava. Vamos para essa parte agora. O que é que nós precisamos olhar? Tá? E aqui, nesse sentido, a palavra terapeu. Da onde vem a palavra terapia? Já ouviram falar de terapia? Precisa fazer terapia. A palavra terapia quer dizer cura. Terapeu quer dizer exercer o ato de curar, de trabalhar com isso. Quando se fala cura em grego, estamos falando assim. Então, porque no reino de Deus não há nosso, não há doenças, doença é nossa, nem enfermidades. Malaquia. Tu está com a Bíblia aberta aí? Não fechou não, né? Está escrito o que aí? Que Jesus, o que ele fazia? Nesse versículo. O que está dizendo? Ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando o que? Toda sorte de doenças e enfermidades. Está escrito na tua Bíblia? Fique com ela aberta. Fique com ela aberta. Porque eu quero que você confira se está escrito aí. Amém? E nesse sentido, então, a coisa que me aparece no meu texto aqui, que ele curava toda sorte de doenças e enfermidades. Por que não está só uma coisa? São duas. Porque são duas no grego e duas coisas que são diferentes. O que quer dizer doença? Aí eu de novo com aquela coisa minha lá de ficar fuçando, sabe? Para querer descobrir. Fui lá no dicionário. E se você quiser, faça o mesmo. Você vai lá em doenças, procura doenças, aí você começa a ler o que significa doença, aí diz para você assim, é enfermidade. Aí depois você vai lá no dicionário, por umas páginas lá, e aí enfermidade. Aí lá está escrito enfermidade. Aí você olha o que o dicionário diz, doença. Que trem é esse? Como diz o mineiro. Doença é enfermidade. Enfermidade é doença, então por que são palavras diferentes? E aí nós precisamos começar a entender alguma coisa. Esse entender alguma coisa é o seguinte: doenças, você tem seu trabalho, não tem trabalho. Um dia você precisou ir no médico porque estava o quê? Doente. E aí o médico te dá um atestado. No atestado tem uma coisa lá chamada CID, não é isso? Código Internacional de Doenças. Então existe doenças, que é um tipo de coisa, e existe enfermidade. As enfermidades não estão catalogadas dentro desse ambiente das doenças. Então você vai encontrar doença. Mas uma pessoa que enfermou, você não vai ver. Agora, então o que seria enfermar? Ficar enfermo e a pessoa ter uma enfermidade. A enfermidade, a maioria dos casos, ela vem de origem espiritual. 99,9% é de origem espiritual. É aquela história que a pessoa sente dor de cabeça e toma remédio e não resolve. Já aconteceu isso com você? Está com dor de cabeça, tomou remédio para dor de cabeça e não resolveu nada? Já aconteceu? Então pensa um pouco no que eu estou querendo dizer aqui para você sobre essa questão de enfermidade. Enfermidade, ela me traz uma vasta situação. E às vezes você dói aqui. Você dói. Está doendo. Aí vem a pessoa lá, vai no médico. E você faz o quê? Vai no médico. Aí chega lá no médico, você fala, dói aqui. O médico olha, examina, faz lá um exame, faz outro. Né? E existe uma infinidade de exames que as máquinas fazem hoje, e ele examina, aí pega o resultado, e ele chega e vai falar com você. Senta lá, tem o resultado do seu exame aqui. A senhora não tem nada. Mas como não tem nada? Está doendo. O senhor não tem nada, mas está doendo. E como é que é isso? Isso é uma enfermidade. Diz o seguinte no final da história. Talvez até alguns de vocês aqui já ouviram isso. O seu problema é psicossomático.
Alguém já ouviu falar disso? Seu problema é psicossomático. O que é um problema psicossomático? É a psique que interfere no soma. Então, eu e você somos soma, psique e pneuma. Vocês querem falar grego junto comigo? Vamos lá. Soma, psique e pneuma. Soma é corpo. Soma é corpo. Vamos junto comigo. Soma é corpo. Psique é a minha personalidade, a minha mente, ou também pode ser traduzido como vida, como aparece na Bíblia, ou como também alma. Psique. Tudo bem? Psique, então, pode ser alma, pode ser minha vida, pode ser a minha personalidade. E pneuma é espírito. Estamos sabendo, pneuma é espírito. Nós somos isso porque o Novo Testamento diz isso. Não estou dentro de uma cosmovisão de judeu, que ela é diferente. Estou dentro da maneira que o Novo Testamento mostra que eu sou. Somática, porque é a sua mente fez algo que deixou o seu corpo doente. Só que não tem exame médico que descubra o que é. E aí você ora, ou vai tomar aqueles remedinhos faixa preta lá para ajudar a resolver o seu problema, que não resolve, você acaba ficando viciado no remédio e que não resolve muita coisa, e aí o que vai acontecer? Você continua com aquele problema. Eu vou traduzir isso para o prático. Amém? Traduzir isso para o prático. Lá na nossa igreja central lá de Campinas, tem algumas coisas que muitos pastores, mas quando aparece um pepino, um nabo feio, o que eles fazem? Chamam o tal de João Gilberto. E tinha um casal que estava no processo de conversão. Esse casal que estava no processo de conversão, eles estavam o seguinte: ele é dentista e ela tinha feito a universidade, a faculdade de educação física. E os dois, formação nesse sentido. Ele tinha consagrado o seu consultório aos espíritos, os guias dele. E ele via vulto e coisas aconteciam. E ele está agora no processo de conversão. Nenhum pastor foi lá para dar apoio para ele. Sobrou para quem? Sobrou para esse que está falando aqui para você essa noite. Eu fui, cheguei lá às 8 da noite, saí de lá mais das 2 da manhã. E aí você viu que são pessoas que têm uma formação universitária, um nível tal. Não quer dizer que a pessoa tem uma formação universitária, ele conhece Deus, conhece nada. Tanto faz com formação universitária como ser analfabeto, não importa, é igualzinho. Né? Os pensamentos, a nossa cabeça funciona da mesma forma. E aí eu chego lá na casa dele, ele começa a conversa comigo assim: pastor Felipe, mas me explica aí o que é o homem de Neandertal. Explica aí, pastor Fernando. Eu fui olhando bem para aquilo. Você deve ter estudado, você foi para a faculdade, você deve ter visto lá que tem um homem, né, pré-histórico, que está lá, que tem mais de 2 metros de altura, quase 3 metros de altura, tem a ossada desse homem. Aí eu comecei a entrar no papo filosófico com ele. E aí eu comecei a conversar com ele sobre aquilo, ele começou a gostar da conversa, e ele começou a abrir, então, adquiriu confiança, e a gente começou a conversar, e o papo começou a rolar ali. E a esposa dele é assim, para lá, para cá, ia para um lado, para o outro, desse jeito. E ficamos conversando, etc. Aí chegou uma hora, eu fiquei meio incomodado de ver aquela mulher andando daquele jeito de um lado para o outro. E aí falei, né, com toda aquela sensação e coisas do espírito, do inimigo acontecendo na casa ali, e coisas assim. Porque eu não sei se você sabe, mas tem um negócio no meio dessa turma aí que tem televisão automática, que liga sozinho, desliga sozinho. Coisas caindo. Coisa andando que você não viu o que é, mas está andando. Então, tu tem conhecimento desse negócio, então sabe muito bem do que eu estou falando. E aquela mulher andando daquele jeito, eu fiquei incomodado com ela, falei para ela assim: eu posso orar por você? E eles estão no processo de conversão.
E aí ela falou, pode. Eu já muito doido, já meti a mão na cabeça, já saí orando, falando com ela, fazendo aquela coisa, repreendendo aquele demônio que estava agindo na vida dela. A mulher fez assim, ó. Aí foi lá para a cozinha, foi pegar um bolo, fazer café, nada mais nem andar curvada, porque Deus curou ela ali. Como é que foi o curar? Foi mandar o demônio que estava escravizando. Por isso que eu disse, a maior parte da enfermidade que a gente tem é a opressão do maligno sobre a vida da gente. Você já passou por isso? Ou talvez esteja passando por isso, tendo um problema com essa questão de ter uma opressão e não ter como lidar e não ter como fazer isso. Jesus, o que ele fazia? Ele saía curando o quê? Tanto as doenças que são catalogadas, como também as enfermidades, que é o malaquia, né, que eu acabei de falar aqui. Agora, se você entender bem o que era a missão dele, ele chega diante do povo. Você está com o texto aberto aí? Então ele está dizendo lá, curando toda sorte de doenças e enfermidades. E aí ele olha para a parte seguinte, vendo ele, as multidões, compadeceu-se delas, daquela multidão de gente, e que andava com ovelhas aflitas, com ovelhas que não têm pastor, pessoas que precisam de uma orientação, que estão perdidas. E esse Jesus que eu estou dizendo para você, eu vim de lá aqui para falar para você, né? Grava isso, deixa pendurado aqui, ó. Esse Jesus que eu vim falar, que ele te cura. Esse Jesus que eu vim te falar, que ele te liberta. Não é só o Jesus que nós cantamos aqui, que ele faz todas aquelas coisas, mas o nome dele, quando você fala, ele te cura. Não importa se é doença ou se é enfermidade, para ele não tem, ele cura. Mas temos que entender que isso está debaixo da vontade soberana do Todo-Poderoso. Ele cura quando ele quer. Quando ele quer, não é quando você quer. E começamos a procurar entender e a procurar compreender isso. Ele fica comovido, a gente fica comovido, eu fico comovido. Não sei se você fica comovido de ver alguém que está sofrendo, de alguém que está sentindo, passando por uma... Pode ser dor, pode ser um problema que não resolve, entende? Gente que está sofrendo, aquilo está cozinhando ele por dentro. Então, esse Jesus que eu vi falar, que faz essa missão, é o Jesus que cura, é o Jesus que liberta, é o Jesus que dá vida, é o Jesus que faz tudo isso. Lembra disso, está guardado aqui no canto, amém? Está guardado aí. Vou voltar a falar nisso daqui um pouco, lidando com isso de uma outra maneira. E aí então o que acontece? Vendo ele, é o texto que diz, não é? Não é? Vendo ele as multidões, ele se comove e ele se compadece. Vocês perceberam que eu desci aqui várias vezes, aqui de cima, e fui aí embaixo. Sabe por quê? Por causa dessa palavra aqui, idom, que é vendo. Jesus, quando falava com as pessoas, ele falava assim: eu estou falando com você aqui. Eu estou olhando onde? Nos seus olhos. Eu estou olhando onde, minha senhora? Nos seus olhos. Onde? Nos seus olhos. Você já conversou com alguém na sua vida e que a pessoa está falando, eu estou falando aqui com o pastor Felipe, mas eu estou olhando para ela e conversando com ele. Você já conversou com alguém assim? Já? Foi muito gostoso, não foi? Você conversar com alguém que está falando com você, mas está olhando para outra pessoa, é ruim demais da conta, não é não? É não é, gente? Ou você gosta disso? Não, Jesus está mostrando para mim, para você, que ele olhava onde? Nos olhos. E qual é a diferença de olhar nos olhos e não olhar nos olhos? Qual é a diferença que você vê? Quando alguém olha nos seus olhos, você se sente observado. A pessoa vê que você está ali. Você está me entendendo? Ele olha para você e vê, não, eu estou te vendo, eu estou te olhando. E você que está recebendo o olhar, você se sente observado e você se sente naquela situação e vê que Jesus, ele me achou. Ele está olhando para mim. E isso você vai ver em vários lugares do trajeto dele andando. Ele vai olhando nos olhos das pessoas e à medida que ele olha nos olhos, ele tem aquela descoberta
daquilo que a pessoa está passando e daquilo que a pessoa está vivendo. Não sei se vocês estão me entendendo aonde eu estou querendo chegar com isso. A igreja precisa levantar os olhos e ver o desespero das multidões. Qual é o desespero das multidões? Você veio aqui essa noite, não veio? Está aqui, eu estou olhando para você, não estou? Por acaso, algum parente seu, na sua casa ou em outro lugar, que você gostaria que estivesse aqui e não está? Tem? Vocês desse lado aqui também tem gente que você, amigos, pessoas que você ama e que você vê que essas pessoas estão sendo destruídas. Você gostaria que elas estivessem aqui junto com você? Gostaria? Então é isso que nós estamos falando aqui essa noite. Ele cantou a música do chamado. E eu estou dizendo que é o chamado. E o que nós vamos fazer com isso para entender esse tipo de coisa que está acontecendo. Ele vai, ele se comove, ele vê o desespero das pessoas. Você já deve ter, quando você levantou a mão, o nome da pessoa aparecendo na sua cabeça, o sofrimento que essa pessoa está passando porque não tem Cristo. Tudo isso você já viu tudo isso aí dentro de você, na sua lembrança, na sua mente. E aí então o que nós começamos a olhar? Ele começa a olhar as multidões que estavam o quê? Aflitas e abandonadas. Isso, nessa analogia que eu estou colocando para vocês, o que está aparecendo aqui, a igreja precisa o quê? Avaliar as multidões, treinar seus obreiros para cumprir com a sua missão. A igreja precisa treinar os seus obreiros, ensinar, ela precisa formar as pessoas que aqui, pastor, são os líderes leigos. Eles precisam ser treinados, conhecer a Bíblia para levar lá fora. Agora você vai falar assim, lá como é que eu vou ser, né? Como é que eu vou fazer essa palavra lá fora? Né? Jesus conversa, então o texto bíblico aí diz o que? Ele conversa com os seus discípulos, não é isso? E ele já viu que as pessoas que estão aí fora estão perdidas e estão sem saber o que fazer, desorientadas, pessoas que precisam de uma orientação do pastor, que se fale alguma coisa nesse sentido. E aí é que eu quero falar com você nessa hora. Ensina os seus discípulos que a colheita é grande. A colheita é grande. Mas os obreiros, segundo o texto aqui, são poucos. E o homem cumpriu com a sua missão de encher a terra de gente. Não cumpriu? E cumpriu muito bem. Encheu a terra toda. Mais de que? De gente. E o que Deus deu a ordem era para que o homem enchesse a terra de quê? Da imagem e semelhança dele. E não de gente. Então é aí que entra esse trabalho que Jesus espera que os judeus descobrissem, né, aquilo que ele tinha que fazer e não fizeram, e Jesus então veio trazer a ideia daquilo que deve ser feito, a colheita. Poucos são os obreiros, e então eu preciso compreender um pouco, esses trabalhadores são poucos. Como é que eu posso pensar? Aqui tem outra coisa, eu disse uma do lado de cá, vou dizer a outra do lado de lá. O que está escrito ali? Ó? A igreja precisa preparar os seus obreiros, e você precisa se preparar para dizer essa questão que está colocada ali, que está no livro de Isaías. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. As duas coisas, nós vamos voltar a conversar sobre isso ainda. E aí eu quero te falar sobre essa ideia da colheita, né? Jesus afirma, e aqui outra coisa, você tem noção do que quando ele fala que o campo está branco para a colheita, você tem noção do que significa isso? Eu consegui, quem sabe, uma ilustração para me mostrar como a coisa precisa ser entendida. A fruta que eu vou falar, eu não sei se tem por aqui, mas existe por aqui abacate? Você gosta de abacate? Você já viu como é que funciona o abacate?
Ele está lá na árvore, está alto, e você precisa de uma ferramenta certa para colher. E precisa ter uma certa habilidade para colher o abacate. O abacate tem um ponto que ele precisa ficar no pé e depois ele está pronto para ser colhido. E a pessoa que vai lá para colher o abacate, ele usa aquela vara, aquela lata e aquela tesoura que corta o cabinho lá. O abacate está pronto. O que ele diz? Os campos estão brancos, prontos para serem colhidos. O abacate está no ponto. Se você não for lá colher o abacate, o que acontece com ele? Tu lembra disso, pastor? Quantos abacates tinha lá naquela faculdade lá? Quantos abacateiros tinha lá? O que acontece quando o abacate passou do tempo e a pessoa não foi lá e colheu o abacate? Ele cai de lá de cima do chão e ele racha. É coisa de segundos. Ele racha e a formiga vem. Caiu no chão, não dá para comer. Porque ele fica infestado de formiga. E as formigas parecem tudo ali na espreita, esperando cair. A formiga vem e vai caçar aquele abacate. O abacate então perdeu a sua vida, perdeu o seu propósito e morreu. Qualquer semelhança com a formiga vindo no corpo daquele defunto que está lá na terra não é mera coincidência. Não é mera coincidência. Não sei se você é orgulhoso. Se você é orgulhoso, chegou o dia de jogar o orgulho fora. Porque nisso somos todos iguais. E vai lá para debaixo da terra igualzinho o abacate. E quando foi, morreu. Não tem mais o que fazer. Vocês estão me entendendo? Está cheio. As pessoas que vocês levantaram as mãos, lembram? Lembram das pessoas aí que você levantou a mão? Essas pessoas são abacate. Eles são o abacate e estão prontos para serem colhidos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se você não colher o abacate, o que vai acontecer com ele? E a formiga vai tomar conta. E depois disso, que é? Inferno. Vocês estão entendendo? Você tem que se compadecer dessas pessoas. Precisa falar, pastor, mas isso para pregar evangelho é coisa do pastor, não sou eu. Já te ocorreu que talvez você seja o empecilho dessa pessoa se converter, que você levantou a mão, você é um empecilho para essa pessoa não chegar na igreja? Já te ocorreu isso? Que a pessoa não vem para a igreja porque olha para você, se ser crente é isso, eu não quero ser? Qual o testemunho que você dá na sua casa? Qual o testemunho que eu tenho na minha casa? A hora que eu chego em casa, e hoje ainda falei hoje de manhã, não é a hora que fecha a porta de casa, né? Não a hora que a porta está aberta, mas a hora que fecha a porta. Porque quando fecha a porta, tudo acontece do jeito que faz lá dentro. Qual é o seu testemunho lá? O testemunho seu lá é um testemunho de santidade. O testemunho que você tem lá é um testemunho de vida, de gente correta, de gente direita, que as pessoas olham para você e falam, quero ser igual a você. É esse. Ah, mas eu não sei pregar. Não precisa. Eu conto para vocês uma historinha interessante. De novo eu vou usar Agostinho aqui de novo. Né? Agostinho, ele era um homem devasso. Ele se converteu e depois, a partir da conversão dele, ele estrutura toda a teologia da Igreja Católica. E a Igreja Católica, isso foi no ano 400, e a Igreja Católica usa todo esse material de Agostinho até hoje. E Agostinho, ele por ser devasso, por ser uma pessoa que é muito suja, imunda, com atividades sexuais, entre outras coisas que ele tinha, que ele fazia, que não cabia a uma pessoa que tem Deus no coração. Mas Deus chegou na vida dele. E
quando chegou na vida dele, ele estudava as Escrituras, ele observava as Escrituras, e ele chegou na conclusão que eu tenho que ler o que está escrito aqui, mas não é só ler, eu tenho que colocar em prática o que está escrito aqui. Você lê a Bíblia? Que amenzinho fraco. Você lê a Bíblia todo dia, ou você lê a Bíblia no domingo quando vem para a igreja? Você quer saber se Deus tem bênção para você, se Ele pode fazer alguma coisa na sua vida? Como é que você vai descobrir se você não lê a Bíblia? Como? Então, você tem que ler a Bíblia. Você quer conhecer Deus? Quer saber o que Ele pode fazer? Você tem que ler a Bíblia, porque na Bíblia está escrito o que Ele é e o que Ele faz. E aí então, voltando para a história de Agostinho, o que acontece? Ele começa a entender que ele tinha que colocar em prática as coisas que ele estava lendo. O Novo Testamento não estava pronto ainda, estava se fechando, porque se fecha, ele se conclui como nós conhecemos hoje, no século IV. Então, coisas que estão andando junto, ele lia manuscritos, e ele começou a ver, então ele começou a entender isso lá para frente, século XI. No século XI aparece um camarada chamado Francisco de Assis, que é chamado de São Francisco de Assis. E se vocês entendem um pouquinho do que eu estou dizendo, vocês já ouviram falar, você vai ver que todos aqueles que queriam fazer, que tinham um chamado, que tinham que fazer um seminário, eles iam para o seminário agostiniano. Lutero faz o que ele faz, e ele estudou aonde? Num seminário agostiniano. Vocês estão me entendendo? Então, voltando para o século XI, aparece esse Francisco de Assis, que está estudando num seminário agostiniano. E ele está lendo lá na palavra que diz que não é só ler a palavra, tem que colocar em prática. E aí ele escreve uma frase baseada nos seus estudos que ele fazia em Agostinho. E ele diz o seguinte: tem muita gente hoje que não gosta de falar isso, mas é uma frase perfeita para essa noite. Ele diz assim: pregue o Evangelho. Se for necessário, use palavras. O que ele está querendo dizer? Para mim e para você. O que ele está querendo dizer? Que você pregue o Evangelho com a sua vida. A sua vida. A sua vida é com ela que você prega o Evangelho, é com o testemunho de vida que você dá lá fora que você prega o Evangelho, é onde você coloca os seus pés naquele lugar, e todo aquele lugar tem que ser abençoado porque você está ali. Você consegue entender o que eu estou dizendo? E as pessoas vão olhar para você, não precisa abrir a boca, porque você tem uma vida transparente, você tem caráter, você anda do jeito que Deus quer, e as pessoas olham para você e falam assim: essa pessoa tem alguma coisa diferente. Já aconteceu alguma coisa assim com você? De vez em quando acontece isso comigo. Alguém vem perguntar: o que você tem de diferente? O que está acontecendo? Pô, eu estou gasolina no posto. Outro dia veio lá um frentista que estava colocando gasolina. Você tem alguma coisa diferente? Aí nós começamos a conversar. As pessoas identificam a sua diferença? Ou você é mais um que sai ali fora na rua e se mistura no meio da multidão? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Muito bem. Se entendemos essas coisas, temos que lidar com isso aqui, não? Rogai. De novo vem essa palavra. Essa palavra é como se você gritasse. Se você quer um exemplo da ação, uma família cristã viajando de férias, aconteceu alguma coisa com o carro e essa família inteira começa a descer ribanceira abaixo por causa de um acidente. Como vai ser a tua oração? Senhor, tem misericórdia. Você vai manifestar alguma coisa desse jeito, não vai ter como você verbalizar uma oração. Você não tem, porque o tempo é curto, a coisa está acontecendo, e às vezes você logo em seguida que gritou misericórdia ficou desacordado. Isso é um roubo.
Isso é um roubo. Isso é um pedido de alguém que está comprometido com uma situação e está clamando a Deus, querendo que Deus venha com ele de uma maneira abrangente e assim por diante, e que tome parte e faça aquilo que está. Isso é um roubo. E Jesus agora vai entrar numa crise minha aqui nessa mensagem dessa noite. Qual é a minha crise? Vamos lá junto comigo no texto, está com a Bíblia aí? Diz o que? A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são o quê? Poucos. Rogai, pois, a quem? Ao Senhor da seara. Ao Senhor da seara, é isso? Para que ele mande trabalhadores para quê? Para a sua seara. Vamos entender isso, meu irmão. Pensa, eu vou deixar você pensar aí uns segundos aí, como você pode entender isso. E como você pode dizer como é que você entrou numa crise com um negócio desse. Isso é moleza de compreender. Isso é moleza. E olha que foi uma batalha feia, né, gente? Eu traduzi o texto todo esse texto eu traduzi. E investiguei e não entendia. A seara de quem que é? Do Senhor. Os trabalhadores de quem são? E por que ele pede para eu rogar? Não é dele? É problema dele. Por que ele pede para eu rogar? Como que eu vou entender rogar se o rogo eu tenho que estar comprometido com a situação? Como? Eu não entendia. E não sei se você está entendendo. Como que você vai rogar por alguma coisa? É de Deus. Ele não é o Todo-Poderoso. Ele não é o Senhor dos Senhores. A seara não é dele. Né? Pelo menos é o que eu leio aqui. O Senhor da seara, o dono da seara. Mas ele está pedindo para que eu rogue. Mas que coisa é essa? Não é ele o Todo-Poderoso? Não é o Senhor das coisas? E ele não é o Senhor tanto da seara, como o Senhor também do quê? Do que ele é? Senhor dos trabalhadores? É isso? É isso que está escrito aí? E por que ele pede para eu orar? Um mortal qualquer? Ele pede para eu fazer um rogo. Como é que eu vou rogar por uma coisa que não tem nada a ver com peixe? E aí é que eu entendi algumas palavras que Paulo usa. Eu só vou rogar se eu entender que a seara é minha. A seara é sua. A seara é minha. Nós somos os trabalhadores que estamos dentro da seara, mas a seara é tua. Porque quando a seara é tua, você sofre com a dor das pessoas porque elas estão passando. E aí então você roga, você pede clemência, você pede a Deus para interferir, como quem está lutando por aquela vida. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Aí você vai ver Paulo usando nos textos dele, dizendo assim, colaborador. Já leu isso, não leu? Em texto de Paulo. O que é colaborador? Labor, trabalho, conjunto. Aquele que trabalha em conjunto com quem? Com ele. Cooperador, já viu isso também? Escrito nas cartas de Paulo, cooperador. Viram? O que quer dizer? Operador e co. Quer dizer, aquele que opera junto com quem? Então eu sou a ferramenta. Deus vai me usar a favor da vida dos outros. E aí, então, aquelas pessoas, tudo aquilo que eu estou vendo naquilo lá, aquilo me comove, aquilo eu sinto dor de ver uma pessoa. Às vezes a gente tem um ente querido e ele começa a beber, depois até cachorro vai lamber a boca. Conhece isso? Não conhece? Pelo menos acho que alguns de vocês sabem do que eu estou falando. A pessoa fica perdida e você vê aquilo, você sofre com aquela situação. E ele está dizendo aqui para a gente rogar. Amém? Eu acho que eu falei o que eu queria falar para vocês essa noite. Dizendo aqui, olha, quando eu falo a seara do Senhor, ela tem um dono. Essa palavra Kyrio quer dizer que ele é dono, ele é Senhor. E então é ele que tem que mandar esses trabalhadores. É ele que tem que preparar isso. Mas ele vai fazer isso quando eu entendo que eu preciso avançar.
E quando é que foi que nós fizemos isso nessa noite aqui? Quando foi que nós fizemos isso essa noite aqui? Vou ajudar você. Você levantou a mão que tem um parente que você gosta, que você ama, você tem um amigo, um irmão que você ama, que você gosta e que você queria que ele estivesse aqui. Então você está amando a seara do Senhor. Você está fazendo isso. E aí o que eu quero dizer para vocês nessa noite é o que temos agora aqui, ó. Eu quero, como conclusão, eu vou pedir para você ficar de pé e eu quero todos nós juntos lendo essa passagem do Evangelho de João que está escrito lá e queremos dizer exatamente isso. O que é que o Senhor diz, o que ele fala. Tá? Amém? Todos estão junto comigo aí? Todos nós vamos ler isso. Levante os olhos e vejam. Agora junto comigo. Não disseis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sardes se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Não estou ouvindo vocês. É verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam e vós entrastes no seu lugar. Ainda de pé. Ainda de pé. Lembram que eu pedi para você deixar do lado de cá aquela questão da doença e da enfermidade? Vocês lembram disso? Lembram? Eu quero confessar uma coisa para vocês. Eu sou doido ou louco, como você quiser chamar, o suficiente para orar para que Deus cure a tua enfermidade e a tua doença. Eu quero saber se você está desafiado a sair do seu lugar e vir aqui para frente para receber essa oração. Eu vou orar. Deus vai curar. Deus vai te livrar da sua enfermidade. E se tem alguma coisa na sua vida que está fazendo isso, sai do seu lugar e vem para cá. E eu vou orar, vou chamar os pastores aqui para pegar esse óleo. Vem para cá, pastor. Todos vocês que têm alguma coisa. Você não dorme direito à noite? Tem coisa que fica te atrapalhando, não deixa você dormir. Vem para cá que essa noite você vai dormir que nem criancinha nova. Entende? Porque esse Jesus que eu estou falando, ele é o Jesus que faz essas coisas. E eu vou orar, enquanto eu estiver orando, os pastores vão ungir você.